Bom dia a todos. Começamos hoje mais um dia nosso de oração, de comunhão fraterna. Mesmo à distância, continuamos unidos em espírito, em oração, em nossa fraternidade. Vamos cantar juntos agora o nosso cântico de abertura, separado para hoje, que vai estar aqui na nossa tela. Que bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não insistimos com Jesus em oração. Andas triste, carregando de pesares e de dor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração e do seu amor supremo encherás o coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, para nos salvar da morte. Sobre a cruz ele expirou. Derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Paz em vida e no futuro já podemos alcançar. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Espera. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra ti, em pensamentos, palavras e ação. Não te amamos de todo o nosso coração, e a nossos mães e irmãos, como amamos a nós mesmos. Imploramos a tua compaixão.
esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a ele se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem e caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bendigno Deus, desperta em nós, nossos corações, a busca da prática de justiça a todas as pessoas, na partilha de nossos bens e conhecimento, de modo que possamos contribuir com o teu projeto de vida plena para a humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos, nesse momento, aclamar o Evangelho com o nosso cântico. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas, no capítulo 11, começando com o versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados,
pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Ó Cristo. Sejam bem aceitos palavras de minha boca, meditado meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Até deixa eu já falar que eu vi que o pessoal ficou preocupado com o áudio. É que faz um tempo que a gente não usa áudio externo, eu esqueci de mudar uma configuraçãozinha, por isso que para algumas pessoas ficou travando. Mas tudo se acertou. Tivemos, hoje o Evangelho, em que na verdade Jesus ensina ali, o Pai Nosso, aquela oração mestra, aquela oração exemplo, aquela oração que nós repetimos em nossos cultos sempre, e que também é a oração da unidade dos cristãos, aquele de várias confissões, apesar de rezarem de formas diferentes, tem aí esse ponto em comum. Só que o grande tema hoje, para a gente parar para falar de oração, não está só no Pai Nosso, que por si só já dá para a gente falar muito sobre ele. Já é uma oração que tem muito a ser falada, muito a ser refletido, a ser pensado, a ser meditado. Mas a gente, logo depois disso, Jesus continua falando. E esse é o momento que a gente precisa, talvez, focar, sobre o que é a oração, por que devemos orar e qual é o papel da oração. De início, a gente sabe que há 2 erros muito comuns e que, às vezes, muitos de nós cometem sobre a oração. 2 posições opostas e também com equívocos. A primeira é ver a oração como magia, E eu digo magia, essa magia de filme mesmo, de Harry Potter, de alguma coisa assim, Você vai ler aquelas palavrinhas ali, pá, aconteceu uma coisa. Não é assim. Já, por outro lado, às vezes a gente tende a encarar, a vivenciar muitas vezes a oração quase como uma formalidade. E alguns ainda vão se justificar, mas Deus já sabe de todas as coisas, para que eu vou orar? Para que eu vou ficar pedindo as coisas para Deus? Ele já sabe, ele pode fazer tudo. Se ele não fez é porque ele não quer, então deixa para lá.
E também é outro equívoco, né? A gente tem que lembrar que sim, primeiro, oração é comunhão com Deus. Oração é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Antes de mais nada, antes até da ideia de pedir. Aliás, existem 3 formas principais de oração, 3 objetivos, né? Que tal, podemos dizer assim, que é louvar a Deus, pedir, né, interceder e agradecer. Então a oração não está diretamente só a questão do pedir, mas a oração é principalmente uma forma de nós aumentarmos essa nossa conexão com Deus, nos aproximarmos de Deus, percebermos mais a presença dele, porque ele está sempre presente, ele está sempre próximo de nós, mas é como se fosse nós estarmos estarmos de frente para um objeto. A gente só percebe que ele está próximo quando a gente abre os olhos. O objeto continuou lá. Nós é que começamos a perceber. Com Deus também funciona de forma parecida, né? Essa comunhão com Ele que nós alcançamos na oração nos faz perceber mais o seu agir. Quem sabe um dia, na nossa vida de oração, nós possamos contemplar e perceber como os profetas de antigamente que conseguiam perceber o agir de Deus na brisa. Esse é o objetivo, né? A gente tem que estar sempre caminhando nesse sentido. Aumentar a nossa comunhão com Deus é também deixar mais clara, mais nítida a sua atuação em nós. Alguns teólogos vão dizer até que é não impedir a sua ação em nós, né? Mas isso daí a gente não vai entrar nessa controvérsia. A questão é esse momento de ligação, esse momento de ação é muito importante no agir de Deus e na nossa vida. Pensa na nossa vida normal. Vamos esquecer um pouquinho aqui religião. Qual é a primeira coisa que você faz quando você está brigado com alguém? Você para de falar com aquela pessoa. Ou fala de má vontade, fala pela exigência do dia a dia, né? Cumprimenta, dá o bom dia, fala o que é necessário e só. Se nós queremos desenvolver e viver num relacionamento amoroso com Deus, nós não podemos conversar com Ele só por necessidade, só por obrigação, ou até nem isso. Nós não podemos tratar a Deus como aquela pessoa que a gente não gosta, não suporta. Pelo contrário, devemos tratar Ele como aquele que é o nosso bondoso amigo, como nós cantamos no nosso primeiro hino. Aquele que realmente a gente tem prazer em estar ali. Quantas vezes a gente, com grandes amigos, com pessoas que nós amamos, né, familiares, enfim, a gente perde a noção da hora e vai falando, e onde não tem assunto, a gente inventa assunto e vai indo. Com Deus deve ser a mesma coisa. O momento de oração deve ser essa conversa gostosa, né? Às vezes a gente se preocupa muito com até a formalidade da oração. A gente esquece, é claro que é importante as formas pré-estabelecidas de oração, né? Igual a gente segue o nosso livro de oração comum, na liturgia, ajudam principalmente naquele momento que a gente não sabe como falar. Principalmente naquele momento que a gente está fragilizado e sem forças até para conseguir orar, né? E ali se guiando por aquilo ali a gente consegue. Serve também para nós podermos orar juntos como comunidade, né? Todos conseguem seguir a mesma oração, todos conseguem se encaixar. Mas a gente deve lembrar sempre que Deus está o tempo todo junto conosco.
A oração ela não precisa ser só dessa forma. Ela pode ser natural, pode ser espontânea. A oração não deve ser a conversa que se tem só com um rei numa audiência. Ela deve ser também a conversa na mesa de bar com um amigo, que flui naturalmente. A conversa na sala com a família. Aquela coisa que flui do coração, que flui com naturalidade, que quando você vê está acontecendo. É por isso que se fala também muito em orar sem cessar, né? E orar sem cessar, se a gente se limitar a só ficar ali repetindo as orações, é impossível. Mas quando a gente consegue orar sem cessar, a gente consegue orar na hora que o trem está quebrado e está uma confusão imensa ali na supervia, e a gente está ali na nossa cabeça e consegue desabafar e consegue sentir a presença de Deus mesmo no trem quebrado. É o momento que a gente também deve ser sensível a essa presença de Deus, ao agir de Deus, né? Porque também é muito fácil, às vezes, sentir Deus quando está tudo bem, né? O difícil, às vezes, é sentir Deus na fila do BRT na Alvorada. É o momento que é um pouquinho mais difícil. E é nesses momentos também que a gente deve começar a perceber, a buscar e a se conectar. Outra coisa também que acontece muito é que, às vezes, em relação especificamente aos pedidos, a gente acha assim, não, mas isso aí é besteira, Deus tem coisa melhor para fazer, né? Não vai ligar muito para isso, né? Ou, enfim. E Jesus, ele usa sempre uns exemplos muito fortes para falar disso, né? Ele usa ali hoje o amigo de má vontade, né, que não socorrer o outro, mas que vai socorrer que já não aguenta mais ser chateado. Ele em outro momento vai falar do juiz corrupto, que de tanto a senhorinha ali insistir, ele vai fazer o bem porque não aguenta mais, né? E ele, inclusive, fecha o texto de hoje falando isso. Se até gente que é ruim, se ele dá, até os exemplos ruins que ele dá mostra que pode se mover o outro, quanto mais Deus. Se nós não vamos fazer o mal a quem nós amamos e que nos pede algo bom, que dirá Deus? Às vezes isso daí inclusive é muito profundo para muito mais do que a questão de oração. A gente muitas vezes vê Deus de uma forma muito ruim. A gente imagina Deus às vezes muito pior do que os seres humanos, né? Não é à toa que por aí, muitas vezes as pessoas pregam o Deus que castiga todo mundo por tudo, né? Só que não é assim. Se a gente não é assim na nossa vida... Aliás, eu lembro muito bem de já ter ouvido pessoas assim, eu não tenho nada contra isso, contra a pessoa que é assim, que é assado, que é gay, que é qualquer coisa, mas Deus vai castigar. Pô, então se você está dizendo que você não tem nada contra, mas Deus que vai ter, então você está colocando Deus como pior que você, como alguém que mais é preocupado em castigar do que você? Não! A gente tem que parar de ver Deus dessa forma. Deus aí não está preocupado em castigar ninguém, pelo contrário, a vontade dele é sempre que todos se salvem, é que todos vivam bem. Jesus fala que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. A gente tem que lembrar sempre isso. Os males que acontecem no nosso mundo não são culpa de Deus. Pelo contrário, são culpa do afastamento que nós tivemos de Deus, do quanto a nossa sociedade se afastou de Deus, o nosso mundo se afastou de Deus, a humanidade se afastou de Deus. Eu sempre gosto de lembrar isso em coisas básicas, né? A gente tem um mundo
que tem terra para colher muito mais do que toda a população humana que existe. E ainda dia após dia temos guerras, brigas por terra. Nosso mundo consegue alimentar quase 3 vezes a população mundial em alimentos e ainda tem fome no mundo. Isso não é o mundo que nós temos, foi um presente que Deus nos deu, mas infelizmente a humanidade utiliza ele muito mal. A humanidade, e isso é o pecado. Isso é o fruto do pecado. É quando eu tiro do outro. É quando eu quero só para mim. É quando eu não partilho, não vivo em amor, em solidariedade, em fraternidade. Não vivo a vida em abundância para mim nem para os outros. E, então a gente tem nitidamente problema. Não é Deus que está castigando ninguém, pelo contrário, Ele não está para isso. Ele não está interessado nisso. Ele veio até nos propor outra forma de vida. Mandou vários profetas para ensinar o caminho. Não ouvimos. Mandou seu próprio filho e também muitos ainda não ouviram, né? E às vezes a gente mesmo esquece um pouquinho. E a oração também é um momento disso. É um momento da gente relembrar. Nesse momento que a gente coloca as nossas angústias, nossos sofrimentos, nossa gratidão, nosso louvor diante de Deus, também é um momento que não é só a gente que está falando na oração, não. É um momento para a gente abrir os nossos ouvidos e escutar Deus falando. E aí, às vezes a gente vai para fazer um pedido X a Deus e a gente começa a perceber que era outra coisa que a gente estava precisando, que era outra coisa que a gente devia estar seguindo. E a oração também ela tem isso, ela envolve abertura para ser transformado por Deus, para ser completamente mudado, para ser completamente renovado. Por conta disso tudo, a oração não é perda de tempo, a oração não é formalidade, e a oração deve ser um hábito na nossa vida. Deve ser algo comum, deve ser algo rotineiro. A gente deve buscar ter, eu sempre gosto de insistir nisso, vamos ter o hábito, a rotina de oração nas nossas vidas. É extremamente importante. Não precisa ser de todo dia na correria você sentar e fazer um ofício diário a Deus, mas chega e conversa com Ele um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né? É a mensagem de bom dia do Zap, você vai fazer para Deus nessa oração. É pelo menos um pouquinho, pelo menos lembrar dele um pouquinho. Eu sei que a nossa rotina, nosso mundo, muitas vezes dificulta muito isso, né? Muitas vezes a gente vive um pouco como escravo, não conseguindo nem ter tempo para cuidar, não só da gente, da nossa saúde física, mas também da nossa saúde espiritual, da nossa vida espiritual. Ainda vivemos um pouco como nos tempos do faraó. Ainda precisamos de Moisés lembrando que precisamos guardar um sábado, guardar um dia que vamos dedicar um pouco a algo mais profundo do que ao trabalho. Mas a gente ainda vai, mesmo enquanto a gente ainda não sai dessas garras dos novos faraós do mundo, a gente ainda vai dando o nosso jeitinho de arranjar espaço para Deus na nossa vida, espaço para vivermos profundamente a nossa espiritualidade. Que possamos cada vez mais ser atentos ao caráter de Deus, a necessidade de orarmos, de vivermos realmente em oração, abertos para falar com Deus livremente e também para ouvir dele o que nós precisamos ouvir. Que Deus os abençoe.
Andresa? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Falando em oração, né, vamos ao nosso momento de orações. Como o nosso irmão Fernando não está aqui para cuidar da lista, fazer de forma espontânea. Aqueles que desejarem podem abrir o microfone, colocar os seus pedidos diante de Deus. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais um dia aqui reunido na sua presença, mesmo distante. Quero te agradecer pela vida de nós todos. Quero te pedir, Senhor, por cada um dos meus filhos, dos meus netos, dos meus familiares, então, pelos meus animaizinhos, pelas pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, as pessoas em situação de rua, Senhor. E eu queria te agradecer por minha vida e por mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que tu colocas na minha vida, na vida dos meus entes queridos, né? E dos meus próximos. Te agradecer pela Nina, Vitório, Baby, Belinha, pelos animais de rua, né, que se encontram na rua, Senhor, que anjos passem por eles e consigam resgatá-los, que haja menos sofrimento, né, na população animal, que humanos de coração grande se dediquem melhor e mais a essa causa. E, Senhor, quero te agradecer por mais um ano de vida da Juju, né? É muito amor, muito aprendizado que a gente tem todos os dias de convivência com ela. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida dos meus amigos, dos meus próximos, de nós todos aqui, de nossas famílias, e que consigamos, Senhor, nessa semana que entra, ter mais entendimento, ter mais amor ao próximo e mais união para vencermos as dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Santo Deus, te damos graças neste dia, por estarmos aqui reunidos na tua presença, podendo te louvar, te bendizer, partilhar da comunhão fraterna com nossos irmãos e irmãs na fé. Te pedimos, Deus, neste momento, pelas aquelas pessoas que estão em nossas mentes, corações, que por qualquer motivo nós não citamos aqui, pelas aquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje conosco, pelas pessoas por quem elas queriam pedir. Oramos também por aquelas pessoas que nós esquecemos, Senhor Deus, mas Tu lembras cada um. Te pedimos neste momento
por todos aqueles que sofrem das mais diversas situações em nosso mundo, por aqueles vítimas de violência, por aqueles que são vítimas de tantas situações fruto da queda da humanidade, Senhor Deus. Te pedimos por cada pessoa neste momento, te pedimos também para que mova os corações daqueles que podem socorrê-los, para aqueles que têm a autoridade, daqueles que têm condições, Senhor Deus, de ajudar essas pessoas. Te pedimos por toda a tua criação, que geme como em dores de parto. Te pedimos por todo o nosso mundo, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, que possamos todos nós viver uma vida em abundância, vivendo na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia. Tudo isso te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, de todo poder e misericórdia, Senhor da vida e da morte, a ti recorremos em busca de socorro neste tempo de pandemia. Suplicamos-te que nos livres do perigo que ora nos ameaça. Fortalece e inspira os que ministram aos enfermos, abençoando os meios empregados na sua cura. E concede que, percebendo quão frágil e incerta é a nossa vida, volvamos os corações para a sabedoria que vem do céu e conduz à vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Misericordioso Deus, agradecemos-te por Jesus, nosso Salvador, que alimenta seu povo e concede vida eterna. Embora não possamos consumir os dons do pão e vinho consagrados, temos gratidão pela presença salvífica de Cristo, pelo perdão dos pecados e por todos os outros benefícios de sua paixão. Permite que possamos continuar para sempre na vida ressurreta do Salvador, em cujo nome oramos. Amém. Vamos para o nosso cântico final. Vou colocar na tela. Clássico cristão, para lembrar da nossa necessidade de ficarmos firmes, né? Perseverantes. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas hei de não falhar, quando as tempestades
promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bendigamos ao Senhor. Graças rendamos a Deus. Verenda pode nos despedir com a bênção. O Espírito da verdade vos guie a toda a verdade e vos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar as obras e a palavra de Deus. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Amém. A paz de Cristo para todos vocês. Abraços A virtuais. paz de Cristo. Andresa e Letícia ali estão representando nossos abraços.